Olá, cooperado, olá, produtor. Voltamos a falar ao vivo aqui no estúdio do Sicoob São Paulo, aqui na AgriShow 2023. E vamos falar mais uma vez sobre crédito, né? Falar das parcerias dessas cooperativas. São 14 cooperativas que formam o Sicoob São Paulo. E aqui no nosso estúdio agora está o Gabriel Pascon, que é diretor de negócios do Sicoob Cocred. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós que agradecemos, uma boa tarde para você, para toda a sua equipe. Muito obrigado pelo Sicoob São Paulo de estar nos dando essa oportunidade. É muito prazeroso estarmos inseridos num dos maiores sistemas cooperativistas financeiros do país. Perfeito. Gabriel, eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre a história, né, da Cocred, quando começou, quantos cooperados, um pouquinho dessa história. Legal, obrigado pela pergunta. Na realidade, a Cocred, essa cooperativa de crédito, ela tem uma co-irmã que chama Coopercana, que é uma cooperativa de produção, que vai fazer agora, inclusive na próxima semana, completar seus 60 anos, e nós nascemos dessa co-irmã, que era uma cooperativa de produção voltada para os produtores e fornecedores de cana-de-açúcar, ou seja, dentro do setor sucroenergético. E há quase 54 anos, nós nascemos dessa cooperativa, né, e sempre com o suporte necessário de cooperados comuns, a própria Cocred, nesse ínterim, foi crescendo e hoje nós somos uma das maiores cooperativas financeiras do país. Nos últimos anos, ela vem se transformando, né, Gabriel? E bastante. Você sabe que a cooperativa, as pessoas que aqui estiveram foram importantíssimas para que a Cocred chegasse onde ela está, né, mas eles tiveram... Como pioneiros, eles foram visionários também. Chegou um determinado momento, Vantini, que esse sistema ele precisou se profissionalizar, buscar governança. E as pessoas que estavam à frente desse negócio perceberam dessa necessidade e buscaram executivos, profissionais de mercado, investiram nas pessoas que já eram da própria cooperativa para que a gente pudesse trabalhar fortemente numa governança, dentro de uma transparência, de uma ética, de comprometimento, de respeito. E isso é importante, que a governança, ela permite a nós estar exponenciando todos os nossos negócios. Então, eu te diria que hoje, dentro de uma governança muito forte, a Cocred se exponencia cada vez mais. Perfeito. E agora, qual que é o planejamento aí que vocês estão fazendo para os próximos anos? Então, o nosso planejamento, a Cocred, apesar nesse histórico de mais de 54 anos, né, mais de meio século, ela também fez algumas incorporações de outras cooperativas, mas está no nosso DNA um crescimento orgânico, né? Então, dentro de um planejamento muito bem feito, né, das últimas duas, da administração do conselho como dessa diretoria, esse planejamento nos permitiu fazer um projeto de viabilidade, né, para onde nós quiséssemos ir e de que forma, quando e como. O que eu estou querendo passar para você é que nós optamos por um crescimento orgânico nos últimos tempos. Então, a gente tem inaugurado nos últimos tempos praças que nós não estávamos, como Bauru, como Araçatuba, como Lins, nós estávamos. Inauguramos em Catanduva, em Guaíra, São Carlos e várias outras praças, onde a gente, propositalmente, você tem uma diversificação maior da geração de riqueza do seu PIB, não é um único monoproduto, mas também como preserva a nossa principal atuação, que é o DNA dentro do agronegócio, ou seja, onde também tem uma agricultura muito pujante. Perfeito. O interior do estado de São Paulo tem essa característica, né? E para as cooperativas de crédito é muito salutar e ainda muito a crescer, né, Gabriel? Muito. E engraçado que a gente fala do interior paulista, né? Mas nós somos crescendo junto com os nossos cooperados. Lá atrás, os sulistas fizeram um movimento de desbravarem, né, o Brasil subindo, né? E os nossos cooperados fizeram a mesma coisa. Então, hoje nós temos cooperados que vai para Minas, para o Centro-Oeste, para o Norte e para o Nordeste. Então, a Cocred, ela tem cooperados espalhados a nível nacional, né? Mas, apesar de sua base permanecer aqui no interior do estado, né? Mas para nós, para você ter uma ideia, isso nos colocou numa situação que a gente também tinha que adentrar em outros estados presencialmente. E nós já tivemos um primeiro êxito, que foi estarmos em Uberlândia, que era nosso sonho de consumo no Triângulo Mineiro. Então, há 1 ano e meio nós já estamos atuando fortemente na cidade de Uberlândia e agora em junho vamos inaugurar em Uberaba. Ou seja,
né, aproximando cada vez mais, né, desses nossos cooperados, no sentido deles estarem também acompanhando o território nacional. Maravilha. Agora eu queria que você falasse um pouco da expectativa da cooperativa, né, presente aqui na AgriShow. O que vocês esperam da AgriShow 2023? Então, a cooperativa, antes da AgriShow, ela já tem todo um planejamento, um trabalho, no sentido, né, de poder fomentar os seus cooperados para que, não só vindo da cooperativa, mas possam também estar contando com a cooperativa para poder financiar, principalmente, os seus investimentos. Então, nesse pré-trabalho, a gente identifica dentro dos nossos cooperados a motivação e o anseio para aquisição. Então, para vocês terem uma ideia, no ano passado, só a Cocred, né, na AgriShow, nós movimentamos mais de 350 milhões de reais, né, financiando aos nossos cooperados. E agora, para esse ano, a expectativa é que chegamos aí a mais ou menos R$500 milhão, né? Isso em geração de negócio, não só daquilo que está sendo financiado aqui dentro, como pós-financiamento também. Porque você vem, você compra uma máquina, de repente você precisa comprar algum agregado a essa máquina e a gente também acaba financiando esses agregados. A expectativa é muito boa, a gente sabe que a gente vem de uma situação onde o dinheiro está ainda muito caro, né, em função do cenário macroeconômico, inclusive, mas a gente entende que o cooperado, independente do custo do dinheiro, ele está focado em busca de produtividade, em busca de tecnicidade, porque tudo isso vem contra a redução de custos, e mesmo que você tenha um dinheiro ainda numa taxa um pouco elevada, ainda ele consegue viabilizar a geração de caixa para fazer frente aos seus negócios. Perfeito. Pensando no nosso cenário econômico aí, qual que é a expectativa da cooperativa diante desse cenário de negócios? Então, nós temos assim, um orçamento, né, trianual. Esse orçamento sempre contempla um crescimento no mínimo aí de 20% ao ano de crescimento, mas eu te diria que a Cocred, dentro das 348 singulares que compõem o sistema Sicoob, nós sempre fomos a segunda maior cooperativa do sistema. E nos últimos 7 anos, nós éramos 1/4 da primeira. Hoje nós somos mais que 4/5 da primeira. Então eu te diria que a expectativa, ela se pauta dentro de um planejamento muito bem feito. A gente tem colhido muitos bons frutos. Então, quando eu falei para você que a gente cresce organicamente, né, nós saímos de 30 mil cooperados para 60 mil cooperados. Dobrou. Né? Então, na realidade, a nossa expectativa, apesar de ser um ano com todos esses Cs, né, seja ele no mercado interno ou mercado externo, em relação às commodities, que a gente também não estamos só no produtor rural. Né? Nós atendemos qualquer profissional liberal, seja pessoa física, né, em qualquer segmento de atuação, e na pessoa jurídica também. Nós estamos em todos os setores das pessoas jurídicas. É lógico que o preponderante é o agronegócio, até pelo DNA da própria cooperativa. Mas a estimativa é que a gente chegue aí aos nossos 11 a 12 bilhões de reais de ativos nesse ano, né? Nós saímos nos últimos 6 anos de 2 bi de ativo, né, para 10 bi, fechamos em 10 bi agora, e eu tenho certeza que com toda a sinergia que existe entre os diretores, o conselho de administração e os executivos da Cocred, nós atingiremos os nossos objetivos nesse ano. A expectativa é muito boa, com todas as dificuldades. Perfeito, Gabriel. Mais algo interessante que você queria colocar? Alguma consideração? Eu gostaria, sim, já que você está me permitindo, acho que é importante falar. Eu sempre comento isso, eu tenho propriedade, eu fiquei 40 anos no mercado financeiro nacional tradicional. E a gente vê um movimento muito triste, né, onde as instituições financeiras tradicionais, cada vez mais, né, reduzem suas equipes, estão mais distantes de seus clientes. É lógico que você tem todo um sistema por trás, né, de home bank, de atendimento virtual, né, que é a tecnologia fazendo frente a tudo isso. Mas para nós, cooperativa, esse atendimento humanizado ainda é um diferencial muito grande, Vantini. Porque, na realidade, nós não somos vendedores de produtos nem de crédito. Nós somos consultores de nossos cooperados. Então é gratificante quando o cooperado vem até nós, ou nós vamos até ele, que a gente faz muito isso também. Eu tenho um sonho de crescer, eu tenho um sonho de comprar uma máquina, eu tenho um sonho de comprar uma terra, eu tenho um sonho de aumentar a minha área produtiva, né? E a gente constrói com ele todas as possibilidades. E a gente, quando fala em construir, a gente demonstra para os nossos cooperados os prós e os contras, né? E menciona os riscos,
e a partir daí a gente dá o abraço, né, naquilo que for necessário para que esses sonhos sejam realizados. Então, eu diria que é um negócio muito bonito, né, porque nossos cooperados, eles estão o tempo todo com as portas abertas para que nós consultores, possamos ajudá-los nas suas tomadas de decisões. É um tratamento pessoal mesmo, né? Especial, né? Muito pessoal. Imagine assim você, né? Hoje, cada vez mais, quem nos atende é um 0800, numa instituição financeira tradicional, né? Na cooperativa, você tem a oportunidade de ir lá tomar um cafezinho, tomar uma água, conversar com o seu gerente. Ele está 24 horas à sua disposição, ele dá o seu celular, ele dá o seu contato, né? Ou seja, ele se sente em casa, de fato, e é isso que nós queremos, que ele seja acolhido, porque a cooperativa, na realidade, Vantini, é do cooperado. Nós somos ferramentas, nós trabalhamos, né, para o cooperado. Eu sempre gosto de dizer que o DNA do nosso negócio é do cooperado para o cooperado, e nós estamos aqui para fazer com que isso aconteça de fato. E você falando da diferença, né, das cooperativas de crédito em relação aos bancos, né, tradicionais, inclusive na questão do número de atendimentos, de funcionários, talvez isso também seja explicado pelo fato de que nas cooperativas o número de agências aumenta, o que não acontece, né, nas agências tradicionais. É isso mesmo. Para você ter uma ideia, o sistema Sicoob, que está presente em todos os estados da federação, inclusive no Distrito Federal, ele já é a maior rede de agência do país. Passamos o Banco do Brasil, são mais de 4.040 pontos de atendimentos. Para você ter uma ideia, nós estamos em mais de 400 municípios no Brasil afora, que não existe uma instituição financeira, mas está lá o Sicoob fazendo o seu papel social. Então isso é muito bonito, né? E isso nos permite exponenciar o nosso negócio. Não é à toa que o cooperativismo de crédito no Brasil, ele saiu do market share do sistema financeiro nacional de menos de 1% alguns anos atrás. Há quantos anos, mais ou menos? 8 anos, mais ou menos, para ser mais preciso, e nós estamos só com quase 14% do sistema financeiro nacional. Ou seja, é uma parcela importante para quem tinha menos de 1%. Né? Então, é um sistema que todo dia cresce, e não é só o crescimento físico, no sentido de você ter um ambiente que o cooperado possa entrar e ser acolhido, né? Porque, de fato, é um ambiente muito diferenciado. Mas o mais importante são as pessoas que lá estão para atender os nossos cooperados. São os produtos que lá estão para poder atender os nossos cooperados. São as taxas competitivas que lá estão para poder atender os nossos cooperados. Então, é um conjunto muito abrangente. Né? Que eu te diria que, assim, a gente sempre fala, cooperado, nós queremos fazer cabelo, barba e bigode e queremos ser abraçado. Né? Isso tem acontecido bastante, porque quanto mais ele utiliza a cooperativa, mais retorno ele tem. Para você ter uma ideia, existe no sistema o que a gente chama de ganho social. O que é o ganho social? Imagine nós, a Cocred, no ano passado, que deu mais de 170 milhões de resultado, foi para a Assembleia agora e devolveu grande parte desse resultado para os seus cooperados. E aí existe uma métrica dada até pelo próprio Banco Central do Brasil, que ele fala o seguinte: o que é o ganho social dessa cooperativa? É o seguinte, essa cooperativa, 60 mil cooperados em 2022, cada cooperado, em média, teve R$26 mil de ganho social. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se esse mesmo cooperado que está conosco fizesse as mesmas operações idênticas numa instituição financeira tradicional, ele estaria pagando R$26 mil a mais do que está fazendo na cooperativa. Isso ano, 26 mil ano. Ano, só que isso é média, 60 mil cooperados. Aí você tem cooperados, por isso eu falo, quanto mais o cooperado nos abraça, maior o retorno dele. Porque tem cooperados que ele faz tudo dentro de casa. Ele tem a cobrança, ele tem a aplicação, ele tem as operações de crédito, ele tem o cartão. E esse cooperado, como o movimento, o saldo dele é maior, tem cooperados que tiram acima de R$1 milhão desse ganho social. Então é um negócio fantástico, né? Então eu te diria assim, olhando, né, de novo, para quem está no mercado tradicional e olha para uma cooperativa, onde você tem uma seriedade, né, um nível de transparência, ética, uma cooperativa muito sólida, né, mais de 54 anos no mercado, temos números auditados, né, temos rate atribuído, uma FIT, né, ou seja, ele tem tudo para poder ser muito mais feliz, né, e realmente ter um tratamento diferenciado. Gabriel Pascon, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso bate-papo, né? Muito enriquecedor.
Gabriel Pascoal, que é diretor de negócios do Sicoob Cocred. Obrigado. Nosso estúdio está aberto. Volte sempre, quando quiser, para bater um papo com a gente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, a sua equipe. E espero no futuro próximo que vocês todos possam ser nossos cooperados. Fica aqui o convite para se tornarem nossos cooperados. Muito obrigado. Boa feira. Bom negócios na feira. Obrigado. É isso aí. Voltamos a qualquer momento com mais notícias, informações e entrevistas aqui do estúdio do Sicoob São Paulo, na AgriShow 2023.